Olá galera, vamos para mais uma aula e a aula hoje é sobre o governo, a fase do governo abreviado aí do João Goulart, ou conhecido como Jango, que ele ficou de 61 a 64, ele ficou conhecido na história por motivo de ter um mandato abreviado, por motivo do golpe civil-militar de 1964, isso foi uma grande questão aí. Esse governo ficou marcado pela radicalização e instabilidade política, as tentativas de reforma conduzida pelo presidente. Olha só, a elite não gostava, e para piorar, a elite também estava ligado a toda uma ideia e apoiada por toda uma ideia norte-americana, Então organizaram aí todo um processo militar para derrubar o presidente e instalar uma ditadura. Então tinha todo esse processo. E para piorar, o João Goulart não apoiava as ideias também dos Estados Unidos e também não apoiava diretamente as ideias do comunismo, da esquerda comunista. Isso também ficou um problemão para esse governo aí se manter. Então ele estava cercado de todos os lados. O Brasil, durante o governo de Jango, estava inserido dentro de uma fase da nossa história conhecida como Quarta República, de 1946 a 64, que a gente chama de Nova República, que eu já estou trabalhando isso com vocês. Essa fase é conhecida também como a primeira experiência democrática do Brasil, embora com muitas limitações. O país estava profundamente em transformações e as mudanças que estavam acontecendo refletiu também no debate político e começa também a participação da população na política. O crescimento da participação popular nessa política, então, e a fundação de partidos políticos fizeram das eleições presidenciais se tornassem mais acirradas e mais difíceis. Dentre eles, os debates acalorados e também o engajamento popular com o Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, também vai ser representado seus interesses aí, vai ser muito acirrado as eleições nesse período. Além disso, havia os movimentos sociais que estavam surgindo, crescendo no Brasil, os sindicatos que apareceram aquilo, se multiplicaram, de uma forma violenta nesse período. Muitos sindicatos vão aparecer e surgir aí entre os trabalhadores, camponeses, as participações dos estudantes também, que serão fortes nesse período, e principalmente na ditadura militar, é o que a gente tem mais caracterizado com a participação dos estudantes, Então as camadas populares reivindicavam que a legislação trabalhista e os direitos sociais fossem aprofundados, tivessem reformas importantes aí nesse período. Além de tudo isso, nós tínhamos ainda alguns movimentos liberal-conservador, chamado União Democrática Nacional, a UDN, tentou impedir o governo de Juscelino Kubitschek e também Getúlio Vargas, que nós já falamos sobre isso. Ainda tinha outro racha ainda dentro dos militares, entre a esquerda e a direita. Os militares estavam rachados ali nesse período. É bom também lembrar que a nossa esquerda nesse período não queria também uma ideia de democracia, Também poderia dar um golpe. Então a gente vai fortalecer essa ideia, principalmente ali quando a gente fala da ditadura, porque muita gente tem uma visão que a esquerda brasileira, querida esquerda, ela queria uma democracia, como que é hoje, como se fala tanto de democracia. Não, se deixasse também ia dar o golpe, e também seria um golpe muito forte nesse período, e por isso os militares vão assumir com o apoio norte-americano. A gente vai falar isso depois. Então já deixar isso claro para já ir a sua mente, seja aí refletindo aí na sua mente sobre esse assunto, O João Goulart, então, ele acaba tendo a posse num momento muito conturbado. O presidente Jânio Quadros, então, tinha uma tentativa de realizar um autogolpe, mas não deu certo, ele acabou renunciando, então. E aí, agora, quem vai entrar? O vice, que era o João Goulart. Mas a Constituição de 1946 estipulava que João Goulart assumisse, e fosse que assumisse o governo. Mas aí acontece uma nova crise, que era uma campanha de ilegalidade, ou seja, os caras não queriam que ele assumisse. Uma ideia do parlamento se unir ali, querer um parlamentarismo, Então os membros da UDN, também dos militares, afirmaram que não aceitariam a posse de João Goulart, mesmo batendo de frente com a Constituição. E os grupos legalistas apoiadores de João Goulart, então, iniciaram uma campanha no país para defender a posse do presidente João Goulart, Ele queria fazer algumas reformas importantes aí, Então havia uma grande discussão. E o João Goulart tinha viajado para a China
para falar de relacionamentos comerciais. É bem nesse momento que ele está viajando e ele teve uma dificuldade muito grande para voltar para o Brasil. Enquanto isso, deputados então acabaram criando uma ideia de um parlamentarismo, uma república parlamentar, e ele acaba assumindo justamente bem nesse período com esse problema. Ele poderia assumir, mas com essa ideia de república parlamentarista diminuía todo o poder dele. Então, 7 de setembro ali, de 1961, acaba vindo essa ideia aí. E aí o governo de João Goulart vai ter duas fases importantes: a fase parlamentar, né, que vai de 61 a 63, e depois que vai ter um plebiscito muito importante aí, o povo quer de volta, né? Quer que volte a democracia e volte então o presidencialismo. Então ele acaba de 63 ficando 64, aí o governo dele é encurtado pelo golpe, tá bom? Fases parlamentaristas. O governo parlamentarista então de João durou cerca de 14 meses, teve um fim com o plebiscito da população, né? Então havia várias manobras para derrubar o presidente, de todos os lados havia uma forma de manobra para derrubar. Então, como estava essa estabilidade política, ele tem uma ideia de criar uma ideia de os 3 primeiros ministros, né? Então, acabaram tendo uma nova ideia ali, que ficaram então Tancredo Neves, Brochado da Rocha e Hermes de Lima, ficou ali no poder junto com ele, e ele tendo vários problemas. Jango teve uma noção dos primeiros problemas do país. Quando então esses caras assumem, ele vai ter um problema sério aí nesse período, né? O país enfrentava também problemas graves na área da questão da terra e a educação. Os movimentos camponeses, estudantis estavam cada vez mais inflamados. Os primeiros exigiam as relações de reforma agrária, né? Então havia esse momento importante aí. A inflação estava muito alta, a dívida externa estava muito alta. Havia também esse racha aí entre a UDN e o governo. Precisava tentar ali, o João Goulart precisava estabilizar como um malabarista ali, tentar controlar todos esses conflitos, essa crise nesse período. Na economia, o governo aprovou uma lei chamada Lei de Remessas de Lucros de 62. Essa lei impedia que as multinacionais enviassem mais de 10% do lucro para o seu país, mas essa lei já existia desde 1950, já existia no parlamento essa discussão, só que aí tem um grande problema. A elite conservadora que apoiava essas empresas europeias, né, e norte-americanas, ou seja, internacionais, não gostou dessa ideia e acabaram batendo de frente. Essas empresas também não, Estados Unidos também não gostou dessa ideia, então ele vai ter diversos problemas aí com isso. O governo tentou promover um desenvolvimento de reduzir a inflação, né, ele acabou criando um plano trienal, né, mas esse plano acabou fracassando, o governo abandonou toda essa aplicação, e a política externa ali estava um grande problema. O país continua a exercer uma política externa independente, ou seja, nem com vínculo com as ideias comunistas, nem com vínculo norte-americanos, né, tentando criar aí a sua base, né? E aí então vai ter um plebiscito no Brasil, e esse plebiscito então, olha que legal, João Goulart ganha, ele vence. Eles queriam presidencialismo, então a partir desse período, então 63, volta o presidencialismo, a fase presidencialista. E aí a grande sacada do governo dele era fazer as reformas, né? Então ele estava atrás de fazer as reformas de base, importante aí, que até hoje a gente luta para essas reformas serem importantes e que seja bom para todos. Reforma agrária, tributária, bancária, urbana, educacional e eleitoral. Então são as reformas aí, né? A gente teve essa reforma depois de 85, mas não foi bom para o povo, não foi bom para nós, né? Continua ainda prejudicando demais, ainda gerando muita desigualdade. Então o problema ainda é essa eleitoral, então nem se fala, né? Foro privilegiado, mais de 90 benefícios os políticos têm, não é uma profissão, mas tem aposentadoria, e aí nem vamos falar sobre isso. Então ainda precisa dessa reforma, e tem se falado bastante dessa reforma. A quantidade de partidos políticos são verdadeiras empresas, então tem muitas discussões ainda sobre isso. Então a ideia dele era tentar fazer essa reforma, né? Então, reforma agrária, tributária, bancária, urbana e educacional e eleitoral, né? Dentre todas as reformas defendidas nesse programa, a mais bem elaborada, que resultou em um debate político gigantesco na época, foi a reforma agrária. Então a ideia era desapropriar, né, as propriedades rurais maiores de 500 hectares, né? Então que não estavam sendo utilizadas, que até hoje, né, ainda tem uma base ainda de movimentos sociais no Brasil aqui de ocupação de terras, ainda nessa ideia. Então os caras têm muita terra, um latifúndio, e não produzem essa terra, sendo que tem camponeses, pessoas que queriam
que precisavam dessa terra para poder produzir, poderiam produzir para o Brasil, mas que está na mão da elite. Então isso virou um problemão. Essa elite conservadora e dona dessas terras queriam uma indenização do governo, gerou um conflito muito grande com o governo e acabou inflamando mais ainda problemas no governo aí, tá? Isso, então, o debate pela reforma agrária estendeu, então, de parte considerável até 63, isso porque a Constituição de 46 estipulava, então, que a reforma agrária só poderia ser realizada mediante indenização de dinheiro, ou seja, pagar para esses caras, e aí a grande questão que vai inflamar mais problemas aí no governo do João Goulart, agora ele como presidente. As negociações pelas realizações de reforma agrária travou o governo e fez com que Jango fosse perdendo sua base de apoio a partir de 63. Inúmeros políticos do Partido Social Democrático, PSD, abandonaram o governo e juntaram ao UDN, olha só, União Democrática Nacional, o partido de oposição. Isso porque inúmeros políticos desse partido estavam ligados a interesses de latifúndio, né, as grandes propriedades, e os termos do governo não agradavam os interesses desses políticos, né? Enquanto o debate político acontecia no interior do país, radicalizava-se sobretudo a ação da Liga Camponesa, né? Liga dos Camponeses, aí, grupos de trabalhadores rurais que defendiam a reforma agrária. O número de sindicatos de camponeses no país disparou assustadoramente nesse período e que evidenciou o engajamento político dessa classe aí nesse período. Havia várias conspirações contra João Goulart. No meio de todos esses acontecimentos aí, os Estados Unidos também fortaleceu, investiu e financiou vários grupos conservadores, vários políticos nesse período para engajar e para derrubar então o governo de João Goulart, né, a candidatura dele. Então houve, os historiadores já comprovaram isso, o investimento alto em partidos e também conservadores aí pela parte dos Estados Unidos para derrubar o governo, isso desde 62, né? Então houve essa interferência norte-americana na política brasileira, contribuiu muito para deixar um cenário mais estável ainda, e ainda para piorar, ele teve uma grande oposição, que era o Carlos Lacerda, né, político da UDN, governador do antigo Distrito Federal, e um grande agitador político nesse período, né, do lado da esquerda. E o outro lado da esquerda aí estava então o Leonel Brizola, que era cunhado do João Goulart e que também defendia a implantação de reformas de base de uma maneira inflexível, não da forma que estava se pensando, porque o João Goulart estava tentando buscar um equilíbrio. E o Leonel Brizola foi um político muito famoso aí da região do Rio de Janeiro, né, e ele acabou então fortalecendo essa ideia de que não tivesse flexibilização, aí seria também um problema nesse período. Então ele estava cercado de vários problemas. E também nesse período tinha o Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais, o IPES, e o IPES também começa a fortalecer uma ideia, difundir uma ideia de ameaça comunista no Brasil, né? Então começa a fortalecer essa ideia. E aí vai ter um grande problema aí vinculados à ideia do trabalhador, à ideia, né, da elite perder o poder ou sair ou ter que dividir o poder. Então vai ter diversos problemas, ainda vai ter algumas rebeliões de sargentos envolvidos, aí 600 militares também vão invadir e tomaram alguns prédios do governo nesse período. Então João Goulart teve diversos problemas, tanto que em 1963, ele decreta estado de sítio no Brasil, de tantos problemas que ele estava, né, que foi uma resposta às declarações de Carlos Lacerda, né, nesse período. Os primeiros acontecimentos mostrou que muitos queriam conquistar Brasília, né, e que o presidente acabou ficando perdido em todo esse processo complicado aí. E aí Estados Unidos, a ameaça comunista, a esquerda batendo de frente. João Goulart tentou ali fazer um controle, tentou melhorar isso, não conseguiu, mas teve o discurso dele na Central do Brasil, que ali ficou caracterizado um pouco que ele estava mais a favor da esquerda, e aí acabou tendo mais problema. Ele guinou um pouco ali para a esquerda com o discurso que ele deu ali na região central do Brasil, que é no Rio de Janeiro. Esse discurso, então, o Jango reafirmou publicamente seu compromisso em realizar a todo custo as reformas de base, como nós falamos aqui, mas os conservadores acabaram dando uma resposta para ele. Fizeram a marcha da família com Deus pela liberdade, juntaram muita gente, quase 500 mil de pessoas nessa marcha,
E nessa marcha, ó, eu tô falando lá do passado, tá, gente? Nesse período, então, nessa marcha, muitos gritavam que os militares deveriam tomar o poder, né? Olha que interessante. Não estou falando de agora, eu estou falando de 64, então. Então, nesse discurso que ele deu no Central do Brasil, guinando um pouco para a esquerda, agora o movimento conservador acaba dando a resposta para ele, juntando essa quantidade de pessoas com esse título, então, realizar a Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Eu vou falar um pouco sobre isso, né? Por que os caras vão usar tanto o nome de Deus, as concepções religiosas, quando envolve as ideias de esquerda e comunismo, né? Vocês vão ver, é bem simples aí, que aqui no vídeo não dá pra gente falar que é muita coisa, mas a gente vai trabalhar um pouco isso quando a gente estiver lá na aula ao vivo pelo Teams, tá bom? Então, os militares acabam com o apoio norte-americano se levantando. Então, em 31 de março, começa a se fortalecer ali, começa o levante na região de Juiz de Fora. Essa marcha acaba se fortalecendo em várias regiões do Rio de Janeiro. E aí, entre 31 para dia 1º, vem o golpe militar. E aí, então, acaba completando esse golpe. Dia 2 de abril, o golpe é completado. Então, Auro de Moura, presidente do Senado, decretou vaga à presidência do Brasil, e aí o Brasil vem o golpe civil militar de 64, que vai ser a próxima aula, né, na semana que vem, beleza? Eu já vou falar sobre o trabalho para vocês lá no Teams, tá bom? Lá no Teams já vou falar para vocês terem um tempão aí, para vocês poderem realizar esse trabalho aí, porque vai ser envolvida a ditadura militar, mas já vou adiantar o trabalho na nossa reunião, tá bom? Na nossa aula ao vivo. Bons ventos, fiquem com Deus e a gente volta na próxima aula. Tenham uma semana abençoada, bons ventos e até mais, galera!